Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Queridos irmãos e irmãs, eis a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho anunciado seja perdoado todos os nossos pecados. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como é bom a gente se reunir em torno da palavra de Deus para escutar a sua palavra e fazer com que esta palavra se torne vida, se torne carne. Nós estamos no final do mês, 31 de agosto, que nós vivenciamos uma caminhada dedicada às vocações, e nós sabemos que vocação é chamado. E eu fiz uma pergunta desde manhã: qual foi o chamado que Deus fez a cada um de nós? E qual é a resposta? A vida. O primeiro chamado que Deus nos fez, a vida. Deus nos chamou à vida. Nos chamou a vida para quê? Nos chamou a vida para quê? É outra pergunta. Se a gente olhar para o Evangelho de hoje, a gente encontra uma palavrinha bonita que nos alegra, que nos faz felizes. Então tu serás feliz. Deus nos chama para sermos felizes. Mas para ser feliz é preciso que a gente cultive no nosso coração, na nossa vida,
virtudes que nos abrem o nosso coração, a nossa mente para responder este desejo de Deus. E quais são as virtudes que a gente pode perceber para que esta felicidade aconteça no coração e na vida dos nossos irmãos e irmãs e na nossa própria vida? Olhando para a primeira leitura do livro do Eclesiásticos, a gente diz: escuta o seguinte, filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Quando a gente escuta estas palavras, a gente lembra do que o próprio Jesus nos convidou. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É um elemento essencial para a nossa caminhada de vida, para que nós possamos fazer com que esses elementos, essas virtudes estejam sempre presentes em nós, para que nos momentos difíceis a gente possa dar uma resposta de amor, de justiça, de fraternidade, de tudo que gera vida, porque o desejo de Deus é sempre esse: eu vim para que todos tenham vida e vivem em abundância. Deus quer a abundância, a felicidade. Basta a gente olhar para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí o último refrão deste salmo a gente escuta que Ele prepara para nós uma mesa, né? Que a minha taça transborda, né? Que a taça transborda, que vamos comer delícias, porque o desejo de Deus também é de saciar a nossa fome, a nossa sede, é de fazer com que a gente, nesta felicidade de estar ao seu lado, de fazer com que o nosso caminhar seja um caminhar orientado por Ele, e nós sentimos a felicidade em nós, não porque ganhamos alguma coisa, mas porque temos em nosso ser a expressão do desejo eterno de Deus. Fazer com que o nosso caminhar seja justo, seja honesto, seja favorável, que as nossas atitudes jamais serão de derrubar a vida uns dos outros, de fazer ultrapassagem, né? Ultrapassar, derrubar os outros, porque nós queremos ser os primeiros, sentar nos primeiros bancos, né? Porque quem senta nos primeiros bancos é porque quer ser visto, né? Quer ser visto. Não pense que é que eu estou dizendo que você não está aqui. Não é isso não, pessoal. Querem ser vistos porque estão cheios de interesses escusos, interesse de se aproximar do outro para ter sombra, né? Para ter sombra, interesse para ganhar alguma coisa, enquanto Jesus nos chama e nos convida a nos aproximar dos humildes, dos simples, dos coxos, dos aleijados, daqueles que estão mais distantes, muitas vezes, porque nós colocamos distância na vida deles, enquanto Jesus nos chama a nos aproximar, porque Ele é a vida, porque Ele gera vida, e que Ele faz com que nós também possamos ser este canal de vida para os nossos irmãos e irmãs. Aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ser manso não é ser uma pessoa
abestada, né? Que os outros fazem o que quer com a gente. Não, eu sou muito manso, não é isso. Mansidão não é isso. Mansidão não é trilhar o caminho da violência, mas não deixar que os outros façam da gente gato e sapato. Humilde, o que é ser humilde? É reconhecer que nós necessitamos de Deus para construir essa caminhada de vida, para que os valores do reino dos céus estejam sempre presentes em nós. Porque senão, do contrário, se a gente não perceber que somos necessitados de Deus, o que vai acontecer? A gente se enche de si mesmo, acha que podemos fazer tudo, que somos autossuficientes, e isto ou aquilo. E quando a gente faz isto, a gente destrói a nós mesmos e os outros. A gente faz dos outros escravos dos nossos interesses, escravos da vida. Enquanto Deus nos chama a sermos servos, pessoas que se colocam a serviço, pessoas que constroem a vida uns com os outros, pessoas que reconhecem que necessitam de Deus para caminhar. Mas a gente tem outro ponto essencial dessa necessidade que expressa na humildade. É reconhecer que também nós necessitamos da vida uns dos outros, ou não é? Precisamos uns dos outros. Apesar de que, às vezes, quando a gente está com raiva do outro, a gente diz, né? Joga na cara: eu não preciso de você, eu não como as suas custas. Não é assim que a gente diz, né, pessoal? Quando está com raiva do outro, né? E aí a gente perde a consciência de que eu necessito de você. Você é importante para a minha vida. Eu preciso de você para construir juntos o bem que Deus quer que eu faça na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs. O próprio autor da carta aos Hebreus, na segunda leitura, ele vai dizer isso para nós. Nós nos aproximamos daquele que é real, daquele que manifesta claramente para nós a sua existência, a sua divindade, a sua humanidade. Aí a gente pode lembrar quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos. Toque aqui, veja, bote a tua mão aqui, nos pregos, nas marcas. Não sou um fantasma. O que é que você tem para comer? Ah, tem peixe aqui? Aí a gente olha e isso é uma realidade palpável. E ao mesmo tempo isso nos chama a atenção para a compreensão que a vida deve ser palpável, com um relacionamento de vida uns com os outros, com Deus e com os irmãos. Porque amar a Deus sobre todas as coisas depende também de amar o próximo como a si mesmo. Jesus quer nos alimentar, quer que a gente participe do seu banquete, mas para participar do banquete a gente tem que ter as virtudes do reino do céu, buscar essas virtudes, e não as outras. Que outras são, Padre? Esta que a gente não deve buscar na nossa caminhada de vida. A gente olha para o livro do Eclesiastes e a gente vai ouvir o seguinte: para o mal todo orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. Não compreende porque está centrado em si mesmo, no seu egoísmo, na sua ganância, no seu modo de pensar. Não enxerga um palmo na frente do seu nariz, porque está só no olhar para si mesmo e para seus próprios interesses, enquanto Jesus nos convida nos valores, nas virtudes e nos valores do reino do céu, ter um olhar como Ele olha. E como é o olhar de Deus para nós? Basta a gente lembrar de alguns
pontos, a gente vai ver que Jesus sempre teve um olhar de compaixão. E quando a gente olha com compaixão para a vida dos irmãos e irmãs, o que é que a gente faz? A gente realiza o amor gratuito, o amor que resgata, o amor que serve, o amor que se aproxima, o amor que rompe as barreiras, o amor que não julga, o amor que convida à conversão, o amor que transforma. É isso que a liturgia de hoje chama a atenção para nós, para que nós possamos escolher e buscar sempre construir as virtudes que geram sempre vida em Deus e nós, e que a gente faça isso acontecer no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, principalmente dentro de nossas casas, onde nós nos sentimos responsáveis uns pelos outros, onde nós não vamos abandonar ninguém, porque adoeceu e nós temos que cuidar daqueles que estão doentes. Eu fico triste quando eu vejo numa família de várias pessoas e quando adoece alguém da família, parece que cai a responsabilidade em uma pessoa, né? Os outros acham que aquele que está dentro de casa que tem que cuidar, que tem que fazer, que tem isso, que tem aquilo, e esquece de ter um olhar de carinho, de serviço, de entrega, de solidariedade, de presença, porque aquela ou aquele que cuidou de nós, também nós devemos responder com as mesmas atitudes, de cuidar, com carinho e com respeito. Com respeito. E às vezes é preciso até colocar no WhatsApp, né? No WhatsApp, olha, está precisando, é preciso vir, é preciso se aproximar, é preciso chegar, porque sozinho não aguento, sozinho fico doente, e se eu estou doente, como eu vou cuidar da pessoa doente? Jesus quer nos ajudar sempre a olhar para essa realidade e fazer com que o nosso pensar seja sempre um pensar solidário, seja sempre um pensar fraterno, e não um pensar de querer ocupar os primeiros lugares, de querer convidar aqueles que já têm, e esquece daqueles que não têm nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.